deixemos florescer a semente que é luz, amando e servindo a doutrina de Jesus. Deixemos a pátria sofrida ser o berço do perdão e chegaremos com certeza além da imaginação, unidos fraternalmente do planeta regeneração. Olá, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública em que hoje iremos falar sobre o nosso Mestre Jesus. Ele trouxe para nós ensinamentos extremamente válidos para o nosso dia de hoje. Ao olharmos em volta a situação em que nos encontramos, as crises que acometem todo o nosso planeta, sabemos que mesmo o resultado de todas as nossas imperfeições está sob a guarda e a proteção desse mestre, esse governador espiritual. Em todos os momentos da nossa vida devemos nos dirigir a ele. Devemos nos aproximar de Jesus não apenas como uma reverência externa, porque ele toca-nos intimamente. Então, que possamos nos aproximar de Jesus observando aquilo que ele trouxe de valioso para nós, esses ensinamentos libertadores. Jesus trouxe esses ensinamentos e a sua autoridade vem também porque ele viveu todos esses ensinamentos que ele trouxe para nós. É um tesouro valiosíssimo em que nós devemos descobri-lo, utilizá-lo para bem viver, mesmo diante de todas as tragédias externas. Quando estamos com Jesus, a gente consegue caminhar. Me lembro da passagem em que ele acalma a tempestade, em que o barco estava ali se chocando por causa daquelas ondas imensas e os apóstolos dele com medo, e Jesus dormia. Na hora que eles acordam, Jesus desesperadamente, e ele acalma a tempestade. É assim que funciona dentro de nós. Quando as coisas estiverem parecendo muito difíceis, desperte o Cristo que tem dentro de você, que as tempestades, elas se acalmarão. Pode ser até que o ambiente externo não mude como a gente deseja, mas certamente nós teremos mais força e lucidez para encarar os fatos da vida. A nossa parábola de hoje é a parábola do joio e do trigo, ou trigo e joio, que está em Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30, no Novo Testamento. Vou fazer uma leitura e a gente começa a trabalhá-la. Outra parábola lhe propôs Jesus, dizendo: assemelhou-se o reino dos céus a um homem que semeou boa semente em seu campo. Enquanto, porém, dormiam os homens, veio o inimigo dele e semeou por cima o joio, por entre o trigo, e foi embora. Quando, pois, cresceu a erva e produziu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos do dono da casa, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? De onde vem então o joio? Ele respondeu-lhes: um homem inimigo fez isso. Os servos disseram-lhe: queres então que vamos colhê-lo? Replicou ele: não, para que, colhendo o joio, não arranqueis juntamente com ele o trigo. Deixai cresceis ambos até a colheita. E na época da colheita, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e amarrai-os em feixes para queimá-lo, mas o trigo recolhei-o
ao meu celeiro. Essa parábola simples, mas que traz uma profundidade, como todos os ensinamentos de Jesus, e que são válidos até hoje. Eu posso dizer que essa parábola é atualíssima para os nossos dias. Vamos ver que interpretações nós podemos tirar dessa parábola do trigo e do joio. A gente observa que a semeadura é boa, porque não tinha nem razão para vigilância noturna. Os lavradores foram, colocaram a semente e aproveitaram a noite para dormir. Aproveitando-se da escuridão, o que acontece? Aparece alguém e coloca ali a semente do joio ali, junto com aquela semente do trigo. O que é o joio? O joio é uma planta que apresenta uma semelhança, ela se parece muito com o trigo, porque também é de uma graminácea, né? E frutifica em espigas, embora menores e mais magras do que a do trigo. Mas o mais importante do joio é que ele é um cereal venenoso, com efeitos de náuseas e embriaguez, por causa de um cogumelo microscópico que vive em simbiose com o grão logo assim que ele se forma. Então tem a diferença. O joio é um cereal venenoso com efeitos de náuseas e embriaguez, né? Tem um efeito aí, enquanto o trigo ele é feito para alimentar, mas eles são parecidos. Quando se formam as espigas, aí fica mais fácil distinguir o trigo do joio, mas durante o crescimento eles se confundem, fica difícil de você poder identificar. Por isso que o Senhor fala assim, olha, cuidado, porque senão na hora de arrancar o joio vai arrancar também o trigo. Espera a hora da colheita. E o joio, ele é abundante ali naquela região do Oriente Médio. E parece que existia um hábito de prejudicar as plantações do outro, porque existia no Código Penal de Roma pena sobre isso, para quem fosse pego fazendo isso, envenenando a plantação alheia. Então, quando os lavradores reconhecem aquele fato, eles perguntam para o Senhor como é que pode ter ocorrido esse desastre. E aí ele explica o que aconteceu, né? Que alguém foi ali e semeou também o joio, né? E eles propõem a extirpação, mas o Senhor fala, aguarda a colheita. Quando o trigo crescendo mais alto, será mais fácil de distinguir. O trigo cresce mais alto, fica mais fácil de distinguir o que é o trigo e o que é o joio. E aí ele fala, o joio atá em feixes e bota para queimar. E o trigo, ele vai para o celeiro. Os apóstolos, então, quando ouviram essa parábola de Jesus, eles depois pediram uma explicação. Mestre, não conseguimos entender. E aí, então, Jesus explica para eles essa parábola e a gente vai trabalhar também muito em cima disso. E está em Mateus, novamente, o Novo Testamento, na Bíblia, Mateus, capítulo 13, versículos 36 a 43. Vou ler para vocês. Tendo então deixado as turbas, veio para casa, e aproximando-se dele, seus discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio e do campo. Respondendo-lhe disse, o semeador da boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do mal. O inimigo que o semeou é o adversário. A colheita é o término do éon, ou seja, dessa era. A colheita é término de uma era. E os ceifeiros são os espíritos mensageiros desse Senhor. Então, como é colhido o joio e queimado no fogo, assim será no término dessa época. Vamos começando a associar agora o que está acontecendo. Enviará o Filho do Homem seus mensageiros e recolherão de seu reino todas as pedras de tropeço e os que agem ilegalmente. E os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do Pai deles. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então vamos começar a entender essa explicação de Jesus a respeito dessa parábola do trigo e do joio. E aqui também eles falam da parábola do joio do campo. Primeiramente, o semeador é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É Jesus.
Por que essa denominação Filho do Homem? Porque ele já venceu esse estágio de humanidade. Ele não precisa mais reencarnar para aprender ou para espiar alguma coisa. Ele já venceu isso e é um espírito puro, é um espírito perfeito. Ele é o resultado dessa vivência de humanidade. Nós ainda não atingimos essa superação do estágio hominal. Ainda precisamos reencarnar. Ele não. Então, esse que coloca a boa semente é Jesus, é o Filho do Homem. O campo é um mundo, ou seja, o campo é o nosso planeta. O campo não é só o Brasil, não é só a Palestina, não, é todo o planeta. Então Jesus, o que ele faz? Ele coloca essa semente, ele semeia a boa semente em todo o planeta. Não é para um determinado povo que é escolhido, não tem isso. É todo o planeta. A boa semente são os filhos do reino. Ou seja, são aqueles que estão investindo e se esforçando pela sua melhora, pelo seu crescimento espiritual. Eles seguem ou buscam fervorosamente seguir os ensinamentos de Jesus. Esse a gente pode interpretar como os filhos do reino. E fala que os joios são os filhos do mal. Mas os filhos do mal, observa, todos nós somos criaturas de Deus. Deus criou todos. Não existe antagonismo do bem e do mal. Não existe uma força contrária a Deus. Deus é onipotente e é soberano sobre tudo que existe no universo. Então, quando a gente fala assim, os filhos do mal, a gente precisa entender um pouco mais à frente o que é isso. Talvez a gente possa agora adiantar dizendo que são essas pessoas que ainda se comprazem em fazer o mal. Porque observa, na hora que plantou o trigo, que era para alimentar e ir para os celeiros, para saciar a fome daquelas pessoas, alguém veio e semeou esse mal. Então, os joios são os filhos do mal. Então, vamos imaginar por enquanto que esse joio é aquele que está querendo criar obstáculos para o progresso. E então eles ficam subjugados à matéria. A gente pode entender assim: eles se contentam em ficar num estágio inferior. Eles, por enquanto, vão ficando ali, naquela paralisia, naquele estado mais de ficar próximo da matéria do que em busca da sua própria elevação. Vamos falar mais sobre isso. Aí coloca aqui, né? E o semeador do joio é aquele que se coloca como adversário da lei de Deus. Interessante, porque se você não está no bem, você já está no mal. Se você não está cumprindo a vontade de Deus, você já está no mal. A colheita é o término da era, isto é, do presente ciclo evolutivo. Não é o fim do mundo. O mundo vai acabar, como várias profecias tiveram, várias previsões da ciência, de várias partes, que o mundo ia acabar. Hoje a gente sabe muito bem que esse acabar não é o planeta que vai se acabar agora, mas uma era, um ciclo que está terminando para se iniciar outro, que é um ciclo de expiação e de provas para um ciclo de regeneração. Então, essa é a hora da colheita, é o término de uma era, é o momento em que vai se auferir ali e separar o trigo do joio. Mas tem os ceifeiros, que são aqueles que estão ali fazendo a colheita. E ele fala que os ceifeiros, né, como ele diz aqui, deixa eu ver, enviará o Filho dos Homens seus mensageiros e recolherão de seu reino todas as pedras de tropeço e os que agem ilegalmente. Esses ceifeiros são os espíritos, né? São os espíritos de luz, esses espíritos elevados que têm condições de nos auxiliar
nesse momento de separação do joio do trigo. Não é qualquer espírito, não é qualquer um que vai fazer isso. Não sou eu, não vai ser outro espírito imperfeito do meu nível que vai fazer isso. Mas são os espíritos elevadíssimos que têm condições de encaminhar e acolher. Porque ele diz aqui que eles recolherão de seu reino todas as pedras de tropeço e os que agem ilegalmente. Eles têm autoridade para fazer isso. Esse recolher é como se fosse unir ali. Lembra que ele fala do unir em feixes? Ele vai unindo esses espíritos que ainda estão querendo ser pedra de tropeço. E a gente observe que é bom que esses espíritos elevados, porque eles são cheios de misericórdia, eles vão acolher-nos, se formos trigo ou se formos joios, mas é diferente. Nós não estamos numa penitenciária com feitores. Nós estamos entre espíritos amorosos sob o comando de Jesus para administrar todo esse processo da colheita. Mas não é o acolhimento, não são esses espíritos acolhedores que vão nos indicar. A gente vai ver um pouquinho mais à frente que a nossa sintonia é que vai nos aproximar, é que vai nos atrair para onde nós devemos ir. Estava lendo uma mensagem do Emmanuel que ele fala que os espíritas sempre gostariam de saber, quando desencarnassem, para onde iriam. Onde é que será que eu vou quando eu desencarnar? Então ele faz uma analogia dos animais, dizendo que se você tem ali um pássaro, uma andorinha presa, quando você libertá-la, ela vai lá para a primavera. Se você tem uma serpente, quando você soltar, ela vai lá se recompor do seu veneno. Então, cada um, usando uma comparação simples, ele diz, quando você liberta aquele animal, ele vai para a sua natureza, vai para o seu instinto. E ele fala que nós, se a gente quiser saber para onde que a gente vai, ele fala, observe o que você pensa nos seus momentos livres. Observa o que você faz nos seus momentos livres. Nos momentos que você tem seus compromissos, você está focado naquilo ali. Na hora que está livre, o que é que você fica alimentando na sua cabeça? O que é que você gosta de fazer? É aí. É aí que você já está. Não é aí que você irá. É aí que você está no corpo físico e estará mais proximamente quando estiver no corpo espiritual. Então, quando for a separação do joio e do trigo, entre os espíritos que estão no esforço para se iluminar e aqueles ainda que se comprazem na matéria e nas vibrações inferiores, não é um espírito de luz que vai chegar, que você vem para lá e você vem para cá. Simplesmente, esses espíritos eles serão atraídos para aqueles locais em que ele já está sintonizado. Se ele está sintonizado com baixas vibrações, com a tristeza, com a mágoa, com o pessimismo, é para essa região que ele irá. É assim que funciona a natureza. A sintonia é uma lei, como é a lei a gravidade é uma lei, como a ação e reação é uma lei. Então, cada um que vai se escolhendo. Então, essa separação ela é feita no fim do ciclo. Na terra permanecerão os filhos do reino, enquanto os maus dela serão afastados para a fornalha do fogo inextinguível, em outro planeta. Porque meus escolhidos herdarão a terra e meus servos habitarão nela. Lembra que Jesus falou, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra? É isso. Não são mais os violentos que deterão o poder. No mundo de regeneração, nesse mundo melhor, em que nós estamos tramitando para Ele, transitando, nos transformando para Ele, é o mundo dos mansos. Então, olha só, estamos chegando ao fim do ciclo. Esse ciclo de dores, esse ciclo de raiva, de ciúme, de inveja, de violência física,
de terror psicológico, esse ciclo, ele já está acabando. Então aqueles que ainda costumam fazer isso, aqueles que ainda violentam o outro, esses não têm mais direito, não vão ter mais acesso a um local onde isso não vai mais existir. É a hora da colheita. Por um tempo foi permitido que o joio e o trigo crescessem juntos. Mas agora chegou uma hora que Deus estabeleceu um limite. Agora não dá mais para ter joio. Agora, se a criatura ainda está querendo viver ali na imundície material, preso à matéria, e não mudar de patamar e olhar para o alto e tentar se elevar, ele vai ter que ir para outros planetas. Olha, vamos ver isso. Então, na Terra ficarão o trigo, os filhos do reino, aqueles que estão no seu esforço de melhora. Não precisam ser perfeitos, porque os perfeitos estão lá nos mundos divinos, nos mundos celestes. Nos mundos de regeneração estão aqueles que já estão decididos e estão empreendendo esforços para se melhorar. Ainda lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Há Muitas Moradas, ele fala que às vezes o homem ainda pode sucumbir nesse mundo de regeneração e voltar para mundos de expiação. Então observa que é um processo de transição. Não é já aqueles eleitos. Não existem eleitos. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Somos nós que nos escolhemos para participar desse reino. Aqui vão ficar aqueles que almejam o bem. Agora, os que serão afastados, eles vão para a fornalha do fogo inextinguível. Lembra? Atados em feixes. Vocês lembram que alguns de vocês já devem ter estudado daquele sistema de capela em que o sistema evoluiu? Aqueles espíritos que acompanharam o desenvolvimento, o crescimento desse planeta continuaram, e aqueles que foram resistentes, eles foram degradados e vieram aqui para o nosso planeta Terra quando a gente ainda estava em plena era primitiva. Tanto que eles deixaram um legado que a gente observa que tem coisas que foram feitas, como as pirâmides e outras obras da natureza, que até hoje não se sabe como foi feito. Como é que aqueles espíritos primitivos sabiam disso? Naquele livro, A Caminho da Luz, que eu recomendo fortemente a leitura, ele vai dizendo como é que se dividiram. Foram os hebreus, foram a civilização europeia, eles foram lá para a China, os egípcios. Então, existe todo um bloco de espíritos que vieram e, ao mesmo tempo em que eles sofriam pela ausência dos seus amores que continuaram lá no sistema de capela, eles tiveram que lutar contra a inclemência da natureza depois de já terem um progresso intelectual e até moral, mas na moral estavam muito atrasados. Intelectualmente estavam bem, e eles vieram aqui como a lei divina é perfeita, vou dizer assim, perfeita. Ao mesmo tempo em que eles trabalhavam para o seu próprio aprimoramento em um lugar inóspito comparado com o que eles já viviam, eles auxiliaram aos espíritos primitivos que estavam aqui nas suas primeiras encarnações. Eles auxiliavam para que o progresso se realizasse. Olha que coisa linda, que beleza que é. Eles estavam sendo um obstáculo lá no outro planeta. Aqui, eles estavam adiantando os irmãos mais novos. Imagina o que isso não faz com o espírito. Pela dor, eles conseguiam se elevar e foram desenvolvendo o amor. É isso. É assim. Então, quando fala assim,
esses espíritos vão ser expulsos desse planeta. Eles serão expulsos porque eles mesmos não têm condições de acompanhar. Mas lá no A Caminho da Luz tem uma passagem lindíssima, que eles são recebidos aqui por Jesus. Jesus promete acompanhá-los. Jesus promete acolhê-los em todos os momentos. Então a gente observa que na lei de Deus a base e a cumeira é o amor. Sempre o amor. Sempre. Isso é importante da gente estar consciente. É o amor. Agora, teve ranger de dentes, teve choro? Teve sim. Mas não foi por conta de Jesus e não foi por conta de Deus. A lei de ação e reação, ela existe, é um fato. Eles colocaram um espinho pelo caminho e na hora de refazer o caminho, pisaram nesses espinhos. É assim que funciona. E quando fala em fogo inextinguível, esse fogo, o fogo purifica. O fogo não é para queimar, para acabar. O fogo é para purificar. É um sentido de purificação. Inextinguível porque o Pai, ele não descansa. Jesus fala, o Pai trabalha até hoje e eu também, enquanto nós não chegarmos à perfeição. Então essa purificação, ela é constante. O Pai quer que a gente constantemente caminhe para o bem. É o fogo do amor divino. Onde a gente já observa aí, estamos no momento da colheita. Estamos no momento em que está tendo a separação do joio e do trigo. Agora, quando fala separação do joio e do trigo, não estou dizendo, estamos aí no meio de uma pandemia, agora, então estamos numa fase muito crítica, agora em janeiro de 2021, estamos numa fase muito crítica, mas não é só a pandemia que assola esse planeta. Por trás da pandemia existem muitos outros fatores que estão acontecendo e que a gente precisa ficar atento e que já havia acontecido, já estava acontecendo anteriormente. Vamos em frente. Jesus, ele pode ter apresentado essa parábola a fim de evitar que no futuro as comunidades cristãs se perturbassem diante dos maus elementos que contra elas giriam. Jesus sabia que a sua palavra ia ser deturpada, ele sabia que as pessoas iriam entrar um joio, iria entrar ali aqueles maledicentes, aqueles que agiriam em interesse próprio dentro da doutrina. Ele sabia que ia ter joio no meio do trigo, mas ele deixa claro, fica tranquilo, continua sendo trigo, porque vai ter o momento da colheita. Então isso é um aviso que ele fala. Mas, então, quando o Senhor fala assim, olha, não corta agora o joio não, que pode ser que cortando o joio você corte também um trigo. Então, não tem remédio. Tem que ter essa convivência dos bons e dos maus. É inevitável isso. Vamos refletir um pouco sobre isso. Porque da convivência com os maus, a gente deve extrair o nosso melhor. Extrair o nosso melhor e extrair o melhor do outro também. Na convivência com as pessoas difíceis, estejam elas onde estiverem no nosso relacionamento, primeiro propicia um aprendizado. Como é que se eu vivesse, numa hipótese com Maria de Nazaré, será que eu precisaria exercitar a paciência? Se eu vivesse com Gandhi, será que eu precisaria exercitar a paciência? Não ia precisar. Mas será que eu saberia se eu sou paciente ou não?
porque aquelas pessoas, elas não despertam nada em mim que me faça trabalhar a paciência. Agora, as criaturas difíceis, sim, essas fazem com que a gente exercite a paciência. Então é um aprendizado. A convivência com o joio, com as pessoas difíceis, é um aprendizado. É oportunidade da gente colocar em prática o que a gente tem de melhor. É um resgate também, porque nós temos as nossas dívidas do passado e nada chega até nós sem que a gente tenha algum compromisso ou com aquela pessoa ou com aquela situação. Se é uma pessoa muito próxima e que toca a gente de alguma maneira, é porque aí certamente pode ter uma dívida, um compromisso a resgatar. E a necessidade da gente ser um bom exemplo. Ser um bom exemplo para quem? Para aquele que está no mal. Porque a criatura que está no mal, a criatura que ainda está rancorosa ou que está muito egocêntrica pensando só nela, ela precisa aprender. E normalmente, principalmente depois de adulto, a gente aprende muito, não é no verbo, mas na observação do que o outro está fazendo. Lembra que eu falei que a base e a cumeira do ensinamento de Jesus é o amor? Então, para poder tocar o outro, trocar o irmão difícil, não é no grito, não é xingando, não é desprezando. Tudo isso não funciona. Mas o amor é a prática do amor que vai aos poucos solidificando naquela criatura uma nova conduta. É só isso. É o amor e a educação que conquista o outro. Você pode o outro te obedecer no grito. Ele está ali submisso. Mas não significa que é uma conquista sua. O Santo Agostinho também diz, né, que os maus exercitam a paciência dos bons, como eu falei aqui, e que esses se esforçam por trazê-los ao bem. É isso. Não é arrastar o outro na força, mas é estimular, pelo nosso exemplo, a prática do bem. Então, ou seja, se tem um joio perto de mim, não dá para cortar, não dá para fugir, não dá para abandonar, não condenar. Não, fulano, afasta. Tá aqui na minha família uma pessoa difícil. E aí? Eu tenho que crescer junto com ela, até a hora da colheita, e fazendo o máximo possível para que na hora da colheita ela seja um trigo para a gente ficar juntos. Agora, se eu me afastar, se eu fugir, não falo com fulano, não quero saber, é como se a gente estivesse cortando. E a recomendação do Senhor aqui é a seguinte: não separa, espera a hora da colheita. Ou seja, um outro ensinamento importante, não somos nós que vamos condenar o outro a isso ou aquilo, porque nós não sabemos fazer. Deixa que o Pai sabe muito bem como tratar desses casos. E essa separação, ela vai ocorrer exatamente nesse momento. Olha só, quantas oportunidades nos são dadas para a gente se melhorar. Quanto tempo a gente tem dos ensinamentos de Jesus. Antes de Jesus a gente tinha os profetas que vinham, já os emissários que ele havia enviado. Depois que Cristo veio, ele mandou mais gente. Mas chegou uma hora. Tem uma hora que é a hora da colheita. É a hora que as coisas precisam mudar. Só os Espíritos do Senhor sabem como lidar. O que a gente tem que fazer é a nossa parte. O que a gente tem que fazer é o nosso crescimento. Então, essa parábola do joio, ela também a gente pode pensar que nós somos o trigo. Uma outra leitura dessa parábola é a gente se ver como trigo. Nós somos o trigo. Porque o Senhor, né, Ele é a luz.
e essa luz está dentro de nós. Então nós somos esse trigo. Quando viemos aqui à matéria, quando ganhamos esse corpo de carne, temos essa personalidade, por muitas vezes a gente começa a se perder. Ficamos apegados às nossas posições sociais, ao nosso corpo físico, à nossa beleza física, à nossa inteligência, ao poder que exercemos sobre o outro, ao dinheiro que nós temos, ao patrimônio. Quando a gente fica apegado a isso, é como se a gente estivesse nos transformando em joio. Olha só. O apego da matéria, esse momento crítico, é como se a gente ali estivesse perdendo a nossa qualidade de trigo de Deus para ser o joio, que entorpece, que embriaga, que prejudica e que atrasa. Mas ao mesmo tempo, não dá para cortar, não pode parar de reencarnar. Tem que continuar reencarnando. Assim, então existe uma outra fórmula do trigo realmente se manifestar como filho de Deus? Então não vamos dar mais a encarnação para ele, porque a encarnação é perigosa? Não, a encarnação não é perigosa. A encarnação é oportunidade de crescimento, desde que a gente se reconheça como trigo de Deus. Você se reconhece como trigo de Deus? As suas atitudes como encarnado, elas são atitudes de um trigo de Deus ou são atitudes do joio? Você briga com o outro por conta de um bem material? Você amaldiçoa o outro por alguma coisa? Você deixa de falar com alguém por causa de um bem material? Observa, porque a matéria, ela é um veículo. Se você está fazendo isso, aí você está se transformando no joio. O joio está crescendo e o trigo está ali abafado. Agora, se você busca ser trigo de Deus, fazendo o seu melhor, se desapegando daquilo que não é seu de fato, porque nada é nosso, nem esse corpo é nosso, nada é nosso. Se você está se desapegando de fato da vida, valorizar o seu corpo, valorizar os seus bens é uma coisa, apegar-se a ele é outra totalmente diferente. Então, como é que você está? Observa qual é a sua relação com os seus pertences. Observe como é a sua relação com os seus familiares. Você se sente dono ou dona deles? Do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, da sua mãe e do seu pai? Todos têm que te obedecer e fazer aquilo que você deseja que eles façam? Isso é joio. Porque ninguém é de ninguém e todos nós somos de Deus. Eu não sou dono nem da matéria que me cerca e nem das pessoas que me cercam. Somos irmãos. Então, essa interpretação também é o seguinte: eu preciso conviver com a matéria. Preciso, não posso ser interrompido. Não dá para cortar o joio. Eu preciso viver com ela até o momento da colheita. Vai ter uma hora em que eu vou chegar lá e vou prestar as minhas contas. Como foi ao longo de todas essas vidas? Você conseguiu superar a matéria? Você conseguiu secar lágrimas? Você conseguiu confortar, consolar aqueles que necessitavam? O que você fez? É essa pergunta que será feita pela nossa consciência, que é onde está a lei divina, para nós mesmos. E ninguém vai responder por nós. Somos nós que iremos responder. E aí seremos acolhidos
por esses mensageiros, por esses espíritos iluminadíssimos, ou nos encaminhando para o pranto e ranger de dentes, ou para o celeiro do Pai. Observa, meu amigo, minha amiga, que essas dores que a gente está passando agora são alertas. Não é castigo de Deus, até porque, se dependesse do Pai, acredito que seria diferente esse processo. Mas porque nós somos espíritos muito recalcitrantes no erro, a gente precisa de uma dose forte. E digo mais para vocês, objeto das minhas reflexões. Eu acredito que agora a gente terá dias ainda difíceis, porque na separação do joio do trigo é um processo doloroso. Não precisa ser doloroso individualmente. Para aqueles que têm fé e que buscam fazer o melhor, esse processo ele é mais suave, ele é individual. Observe agora uma lição que esse Covid-19, em cada pessoa ele age de uma maneira diferente. Em cada um ele tem uma assinatura específica. Alguns não sentem nada, outros são sintomas brandos, outros são pesados e outros desencarnam. Então observa que não é uma tábua rasa onde todo mundo vai ser tratado da mesma forma. Não, existe um critério aonde que a pessoa precisa aprender. Ela é tocada. Significa que aquele que morreu ou que sofreu muito, então precisava aprender muito? Não sei dizer, porque eu não sou espírito superior. Mas cada um que passou no seu processo sabe ou teve um momento ali de lucidez e reflexão para saber o que é que precisava talvez ser reajustado. E os que não passaram também, porque todos nós vivemos dias difíceis. A gente ainda não sabe o que nos acontece, mas uma coisa a gente sabe, que nós estamos sob as mãos amorosas de Jesus. Simplesmente isso. Então não esqueçam isso, meus amigos. Nesse momento da colheita, vamos avaliar se nós vamos para o celeiro do Pai. Nos esforcemos para isso e confiemos no Mestre Jesus e nesses espíritos superiores. Esse processo de transformação não significa que isso vai se dar em 30, 40, 50 anos. Lá no sermão profético, Jesus fala que ninguém sabe. Não sabemos quando é que chegará esse mundo novo. Isso pode ser um processo que dure gerações, 2 ou 3 gerações, 300, 400 anos. Será que nós teremos a oportunidade de reencarnar aqui? Porque se Jesus disse que os mansos que herdarão a terra, o meu passe para reencarnar aqui vai ser a mansuetude. Não a mansuetude externa, mas a mansuetude profunda. Pensar o bem do outro, desejar o bem do outro, mesmo que eu esteja escondidinho no meu quarto. Se eu estiver escondidinho lá no meu cômodo, pensando mal do outro, e sair com aquele verniz que os espíritos falam aqui, não vou conseguir. Então é desenvolver essa mansuetude profunda para a gente poder retornar e auxiliar nessa transformação desse planeta. É isso que a espiritualidade conta com a gente. Nós precisamos ser colaboradores, porque ali na parábola fala, as pedras de tropeço serão recolhidas. Que possamos então aproveitar essas reflexões de hoje. Espero que tenha sido claro. Sugiro a vocês lerem novamente essa parábola depois e refletir mais um pouco, porque cada um de vocês tem a sua história. Cada um de vocês vai se sentir tocado à sua maneira após essa palestra em que a espiritualidade me deu essa assistência. E que Deus nos ampare, nos abençoe, nos acolha. Muito obrigado, espiritualidade. Obrigado, Jesus. Obrigado.
obrigado porque a doutrina espírita nos conforta e nos diz: siga em frente, não desista, construa. E segundo aquela parábola do filho pródigo, o Pai está nos esperando de braços abertos. Muito obrigado. Fiquem em paz. Passe a transfusão de energia, alterando o campo celular. Faça uma prece ao receber. Esta bênção serve para curar. Socorro fraterno de irmão. Jesus também pôs as mãos, curava de longe sem sequer tocar, doava energia e bem-estar. Passe e flui